Bom, pessoal, vamos falar agora da parte fundamental dentro de qualquer classe que a gente venha fazer no Clube dos Bravadores, dentro de qualquer coisa que a gente venha fazer dentro do Clube dos Bravadores, que é a parte espiritual. Como é que a gente vai estar desenvolvendo da melhor maneira essa parte? Bom, a gente tem alguns itens aqui dentro da classe que a gente precisa realizar, né, para que o desbravador ele consiga se formar ali na classe. E há muitos instrutores que eles não dão valor nessa parte, acreditando que a criança ou o adolescente, né, no caso da nossa faixa etária, o jovem, ele não vai se interessar, porque a parte de Bíblia, né, não é aquela coisa legal, não é aquela coisa da atividade recreativa, não é aquela coisa da parte mental. Então, assim, a parte espiritual ela é muito legal. Ela pode se tornar tão legal quanto as outras partes que a gente tem dentro da nossa classe. E para isso, quem precisa tornar essa parte espiritual legal e atrativa é você, instrutor. É você, instrutora, que vai estar com essa missão de tornar o mais legal possível para o seu adolescente, para a sua adolescente, tá bom? Então vamos lá. Na parte espiritual, a gente tem alguns itens e a gente já começa com a parte lá de memorizar, né? A classe vem pedindo pra gente assim: memorizar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, do 6 ao 12, as 7 igrejas do Apocalipse, as 12 pedras preciosas dos fundamentos da cidade santa. Bom, eu acredito que a gente pode estar desenvolvendo essa parte de uma forma bem legal com eles, né? A gente pode estar criando alguns desafios. Desafios estes que eu vou passar para vocês aqui agora e que vocês podem colocar em prática dentro do clube de vocês, tá bom? Dentro da realidade do clube de cada um de vocês. Tá? Eu separei alguns tópicos aqui e agora eu vou passar para vocês. Ó, faça com eles desafio semanal. A cada semana vocês abordam um ou mais temas solicitados dentro desse requisito que eu acabei de mencionar para vocês. E o desafio pode ser eles postarem nas suas redes sociais, né? Principalmente esse grupo que a gente está trabalhando aqui, adolescentes e jovens, eles estão direto por lá. Eles postarem em suas redes sociais as 3 mensagens angélicas nos seus status, por exemplo. E no final da semana, vocês abordam o texto, debatem o texto, e aí eles fazem um resumo do que eles entenderam a respeito daqueles temas que eles mesmos publicaram como desafio da semana. Um outro desafio que vocês podem fazer é o seguinte: fazer um trabalho sobre as 7 igrejas e as suas características. Ou seja, as 7 igrejas do Apocalipse, cada uma tem a sua característica. Claro, isso nós sabemos, mas o desbravador seria interessante que ele fizesse um trabalhinho mencionando cada uma e aí deixando a sua característica mencionada ali na descrição do seu trabalho. Ou seja, fazer todas essas atividades de forma diferente para que não torne isso algo maçante, tá bom? Lá você fez um desafio, aqui você fez um trabalho, tá certo? E no próximo item a gente vai fazer uma coisa ainda mais legal. Vamos ver aqui. Próximo item: montar um quadro com as pedras, ou seja, com as 12 pedras solicitadas aqui no requisito e entregar para o instrutor. Ou seja, além dele saber quais são as 12 pedras dos fundamentos da Cidade Santa, eles também vão montar um quadro e entregar para você. E, no mais, claro, para avistar esse quadro, para validar e guardar com ele de recordação da classe que ele fez. Olha que legal. Então, são meios diferentes de estar cumprindo esse requisito, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa parte. Bom, dentro da parte espiritual, são solicitados alguns textos que nós temos que ler junto com o desbravador e debater aquele tema daquele texto. Bom, uma sugestão que eu vou dar aqui, eu acredito que a maioria de vocês já imagine isso, já tem até se planejado para isso, mas de repente se alguém não sabe disso, acho que interessante seria estar conversando com líderes espirituais ali, quer seja um ancião, quer seja um diretor do clube, quer seja um distrital, não importa, o pastor, tá? Convidando ele para esses momentos de discussão que a gente vai ter com o desbravador, porque cada um vai dar uma visão diferente, né? Uma maneira diferente de abordar os textos, e isso com certeza vai enriquecer ainda mais a sua classe, tá bom? Então, ou seja, esses textos que pedem para ser debatidos dentro da classe, eu não vou mencionar todos eles aqui, vocês sabem, vocês têm aí o caderno de atividades que tem todos eles, e vocês também vão ter agora aí um guia
que o Márcio vai estar distribuindo esse guia aqui que eu estou utilizando para a classe, tá bom? O Márcio vai estar distribuindo esse guia, e nesse guia também tem todos os textos aí da classe que vocês podem estar marcando com essas pessoas, e essas pessoas estão vindo para a hora do debate e debatendo com vocês, com os desbravadores. Quer seja de maneira online, porque hoje em dia, infelizmente, a gente ainda não tem uma resposta de quando que a gente vai voltar presencialmente com eles, ou quer seja de forma presencial. Né? Se alinhem, planejem, convidem essas pessoas e façam o debate da melhor maneira possível com esses grandes líderes espirituais. É uma dica que eu acredito que vai ajudar bastante na hora de vocês estarem debatendo. Não ficar sempre uma pessoa falando, sempre o instrutor falando, você trazer sempre alguém de fora, vai ser algo muito interessante que vai enriquecer com certeza a classe de vocês no momento espiritual. Bom, além da questão desses textos que a gente vai ter que estar abordando com eles ali nas reuniões, tem outros textos que eles têm ao longo do ano inteiro para o desbravador ter que estar lendo. Ou seja, aquela leitura bíblica que ele tem que fazer. Bom, eu já fiz uma vez, no clube no qual eu já fui diretor, a gente fazia o seguinte. Semanalmente, o desbravador ele tem aqueles textos que ele tem que estar lendo e preenchendo como requisito da classe. O que a gente fazia? Por semana, a gente fazia com que ele tivesse realizado um resumo de tudo o que ele leu e o que ele compreendeu daquela leitura. Ele colocava de quando a quando que ele leu e depois colocava tudo que ele compreendeu da leitura. Então, assim, uma dica que fica para vocês nessa questão de leitura diária, que é aquela que o desbravador faz sozinho na casa dele, eu acredito que seria interessante vocês montarem um cronograma e aí vocês fazerem com que eles lessem semanalmente ou a cada 2 semanas, eu não sei, vai com a realidade do clube de vocês também. E aí, eles com esses resumos, seria uma forma deles comprovarem que realmente eles leram, não simplesmente marcaram. É claro, a consciência de cada um é o mais importante, mas seria uma forma de você, instrutor, ter o controle, que ele realmente está fazendo a leitura em casa, tá bom? Então fica aí uma dica. Leitura diária que o desbravador tem que ter da classe, ele pode estar fazendo resuminho e trazendo para vocês, anexando aí na classe dele, tá bom? Bom, agora nós vamos falar aqui na nossa classe, tá? O seguinte, dentro da classe de guia, tem uma coisa que deixa muitos instrutores de cabelo em pé, que é a questão do santuário. Como é que o desbravador ele vai fazer a menção do santuário com o ministério de Cristo e com o Calvário? Bom, dentro da classe de guia, a gente já tem, né, todos os textos e passagens ali que fazem menção do santuário com a vida de Jesus. Eu vou dar uma dica, uma sugestão para vocês que vocês podem estar fazendo dentro do clube também, tá bom? Eu acho que uma forma interessante de estar abordando isso seria vocês trazerem para o tema do santuário o pastor, tá bom? O pastor da igreja, com que ele passasse toda a questão do santuário ligado ao ministério e à vida de Jesus. Depois disso, vocês poderiam fazer uma atividade que é o seguinte, tá? Vou estar exemplificando aqui agora para vocês. Vocês podem estar montando um santuário em miniatura, tá bom? Pegando as palavras ali relacionadas a Jesus e cada item do santuário, vocês estarem fazendo ligação na atividade que o desbravador ele coloque aquele item com a frase que leva ao que aquele item quer dizer relacionado à vida de Jesus. Eu acho que seria interessante, tá? Você estar fazendo essa atividade. Né? O ideal, gente, clube de desbravadores é presencial mesmo. A gente sabe disso. A gente está vivendo um momento muito difícil. Então, uma sugestão para vocês é, se não conseguirem fazer esse santuário presencialmente, que vocês, pelo menos, tentem montar algo virtual e fazer com que eles liguem aí através de um jogo online, dentro do Zoom, essas características de Jesus dentro do santuário e o que elas querem realmente dizer, tá bom? Então, assim, para realizar essa tarefa do santuário, eu acho que seria muito interessante vocês fazerem uma atividade como essa que eu dei de exemplo, ou se vocês preferirem, como eu sempre falo aqui na aula, usar a criatividade de vocês, fiquem à vontade. Mas fica a dica, monta um santuário pequenininho, faz as palavras ali com menção a Jesus e faz o desbravador, por desbravador, fazer a ligação com o que cada item quer dizer ali dentro da vida de Jesus, tá bom? Eu acho que seria uma atividade muito boa e espero que vocês façam bom proveito dessa dica. A gente conclui agora a nossa parte de desenvolvimento espiritual da nossa classe de guia. Nós precisamos passar para os desbravadores para que eles estudem a respeito das histórias dos pioneiros da nossa igreja. Uma maneira bem legal da gente abordar isso com eles seria que a gente passasse
filmes, né? E um filme que eu tenho para indicar para vocês a respeito da história da nossa igreja é o filme Como Tudo Começou. Ele está disponível, né, na plataforma do Felicete Play e também está disponível na plataforma do YouTube. Se vocês quiserem estar assistindo com eles, para eles assistirem, aí sim, depois de terem assistido, depois de passarem as histórias aí também, questão de literatura, eles terem lido, assistido, aprendido realmente da história desses pioneiros, vocês fazem uma peça, quer seja virtual, quer seja presencial com eles, e finalizam esse requisito, tá bom? Eu espero que essas dicas que eu dei a respeito da parte de desenvolvimento espiritual ajude cada um de vocês, instrutores, aí no dia a dia de vocês. E agora a gente vai para o nosso próximo item.